Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Bom dia, Dai! Olá, Rita! Muito prazer. Nós estamos a ver hoje pela primeira vez Sim, exato. e é tão bom, é tão bom, é tão bom. Tu és realmente uma pessoa. Tivemos só assim a ter um cheirinho de só de conversa antes de gravarmos e és assim uma inspiração e estou mesmo muito feliz de termos nos organizado em termos de agenda e de te ter visto, não é? De te ter descoberto, porque realmente a probabilidade era mínima, e estou muito contente que tenhas aceito, porque tenho a certeza que vai ser assim uma conversa maravilhosa. E bom, fico muito feliz pelo convite. Muito. Olha, vou só pôr aqui o cronómetro, porque eu já percebi que nós somos as duas muito conversadeiras. Eu falo muito. Vamos lá, para a gente não se dispersar. Então, olha, eu vou começar a fazer a tua apresentação com base na numerologia. Volto a dizer, eu não conheço, eu não te conheço. Portanto, o que está aqui é só através da tua data de nascimento e do teu nome. Portanto, bora lá. Bora. Então, quem é a Dai? Versátil, espontânea, entusiasta, sensual e atraente. Ela veio para aprender o verdadeiro sentido de liberdade. Anseia por movimento e aventura, contrariando os padrões e desafiando as regras. Comunicativa e criativa, tende a encontrar a sua harmonia, aproveitando o lado leve da vida sem descurar os seus deveres. Ainda que goste de controlar, também gosta de viver com espontaneidade. Intuitiva, muito intuitiva, ferramenta esta que usa e abusa para ver as oportunidades onde menos se espera. No entanto, para além disso, muito daquilo que lhe acontece resulta da forma como ela sorri à vida, não se deixando abater pelos desafios que ela traz. Mesmo que a sombra da crítica ou do julgamento do outro por vezes tire o seu centro, ela sabe quando se deve voltar para dentro e encontrar no silêncio todas as respostas. Ela veio para construir uma vida em que a confiança na comunhão entre o espírito e a mente abre caminho a uma vida prática, equilibrada e positiva. Ora, Uau. então, ela é fotógrafa desde 2011, formada em publicidade e dedicada exclusivamente à fotografia, com trabalhos realizados, formada em publicidade e propaganda com pós-graduação em marketing, desculpa. No entanto, dedicada exclusivamente à fotografia, com trabalhos realizados no Brasil, Portugal e Inglaterra. Tem o projeto Boudoir, é assim que se diz? Tudo ar, É, sim. Boudoir, que é, como diz, uma linda ferramenta de resgate da autoestima. Adoro. O seu grande objetivo ao fotografar é que a mulher se sinta bem, com mais amor e confiança por si mesma. Ela criou o projeto Mais Mulher em 2013 e foi a partir dele que eu a conheci, com o objetivo de fotografar mulheres e ajudá-las a verem-se de outra forma, valorizando aquilo que mais gostam. O projeto foi mudando, não é, ao longo do tempo, ele já existe há muito tempo, nem eu tinha ideia, e em 2022 ela aparece com 10 mulheres que se permitiram de uma maneira muito sensível contar as suas histórias e à medida que iam contando as suas histórias, iam sendo fotografadas e filmadas também, certo? Certo, Exato. exato, ok. Ela promete numa sessão boudoir, fazer progressos lentos e constantes na recuperação de anos de negligência e começar cada mulher a sentir-se mais confiante em si própria. Uau! Não teria. Gente, esse negócio de numerologia, né, mulher? Foi?
Acertou? Muito, muito. A Hum, parte intuitiva, então, eu sou muito intuitiva. Muito, pois, muito, pois muito. és. E assim, tudo que eu faço, tipo, por exemplo, sempre tem alguma coisa que fica batendo na minha cabeça, e quando eu não ouço, eu depois me arrependo. Então, quando começa do tipo, vem um pensamento do nada, vem um pensamento do nada, você tem que fazer isso agora, sabe? Mesmo. Porque é. Adorei. Mesmo, mesmo. É, sabes que, aliás, tens mesmo que confiar nela, porque isto faz parte, o teu próprio propósito, a tua própria missão tem a intuição como base. E a verdade é mesmo esta: tu tens que ter momentos em que não a ouves para tu saberes que a tens que ouvir, entendes? Exatamente, exatamente, exatamente. Mas eu acho que ao Percebes? longo desses anos eu já aprendi. Eu Sim, já aprendi sim, sem bastante. dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso se vê, não é? Nós vamos falar aqui muito sobre isso, vê-se muito ao longo do teu trabalho. Uhum, Porque a forma como tu tocas as pessoas e como tu entendes as pessoas, não é só da parte da tua intuição, mas também com a forma como também contribuis, porque tu tens um lado muito empático, eu não falei aqui, mas tens um lado muito empático enorme, não é? Tu consegues entender muito bem o outro e isso faz toda a diferença, não é? E tens que, no fundo tu confiares nisto para uhum. fazeres o teu trabalho e para seres o que és, não é? Porque tu não és o teu trabalho, não é? Tu Sim, és muito exato. mais do que isso, não é? Como tu podes ver, és muito mais do que isso. Muito Adorei. bem, muito bem. Então, vamos conhecer-te ainda mais? Vamos, então. Então vamos lá. Então, diz-me lá, um cheiro que faça lembrar a tua infância. Canela. Mesmo? Porque, Mesmo. inclusive, tem uma história muito engraçada, que era na época de Natal, e eu falei para minha mãe que eu queria comer o que estava cheirando. E minha mãe disse: Olha, eu não sei o que está cheirando, então, assim, aqui estão as comidas, Pois. e vê o que você quer. E eu fui cheirando até eu chegar na rabanada e eu disse, eu quero isso aqui. Que se chama fatias douradas, né? Sim, sim. Aqui, E aqui no norte chama-se rabanadas, chama mas rabanada é mesmo. rabanadas, é. Aqui eu fico meio perdida, rabanada não, é fatia dourada, enfim. Sim. Mas isso lembra muito. Tão bom, é tão giro. Engraçado isso, né? Uma pessoa de ir ali através dos sentidos, já ativar os sentidos e vais ver o que é engraçado, que é uma coisa, isto nem tem nada a ver, não é? Mas é uma coisa muito animalesca, não é? É muito do Sim, animal em si que nós somos. esquecemos, não é? Que somos também animais, não é? E que de alguma forma isto faz todo sentido. Muito giro, esse lado da tua mãe. Ora, uma qualidade. Ah, uma qualidade. Olha aí como é difícil, né? Até para mim. Mas eu acho que eu sou muito isso mesmo, empatia pelo outro. Eu procuro ter. Tipo, às vezes até quando tomo uma decisão, eu paro e penso assim, mas espera aí, se fosse comigo, o que que eu ia querer? Como é que eu ia agir? Como é que eu Uhum, ia fazer? Então, isso é algo que eu desenvolvi, né? Tipo, ao longo dos anos uhum. e é uma coisa que. E eu lembro disso até quando eu era criança. Tipo, eu odeio que me interrompam quando eu tô contando história, não sei o quê. Tem é natural, né? Tipo, Sim, quando sim. interrompe naturalmente, mas às vezes de implicância. E eu lembro que em criança eu era assim, tipo, às vezes estava um tio meu contando alguma coisa, e interrompia, não sei o quê, e eu percebia que ele estava querendo continuar a história. Quando eu dava atenção para outra pessoa, eu falava assim: então, tio, mas me conta, aí o que que aconteceu depois Ai, disso? que Sabe? giro, mas tem muito a ver com a tua energia, tem muito a ver, que giro, mesmo, Talvez, mas eu acho que eu sou uma pessoa empática mesmo. mesmo, mesmo. Ora, um defeito, Controladora. Mas assim, eu quero que tudo seja do meu jeito. E isso é um exercício também, né? Que eu claro, tenho que claro. para Estás a que não. aprender, já teres consciência disso, eu acho que já é muito bom, né? De alguma forma, Assim, em tudo, assim, eu quero que seja. E, tipo, em termos de organização, eu sou muito bagunceira, né? Então, uhum, por eu ser bagunceira, eu tento ser organizada, porque senão fico meio claro, louca. Às vezes eu tô com a minha casa, tipo, um caos, eu falo, meu Deus do céu, tipo, nada, eu tenho lugar pra tudo, ninguém põe nada no lugar, enfim. Acho que eu sou muito controladora, quero que as coisas sejam feitas do jeito que eu acho que são corretas. sim, 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 mas lá está, isto também ainda tens aí uma vida inteira pela frente, não é? Portanto, isto É é o é um processo, processo, é um processo. reconhecer é uma coisa boa. É um processo. Ora, algo que te tira do sério, além da casa desarrumada. Além disso,
Algo me... Olha, nossa, vieram várias coisas na minha cabeça agora. Uhum. Mas mau atendimento me tira muito do sério. Meu sangue ferve. É, pessoas arrogantes, ignorantes e arrogantes, sabe? Tipo, que acham que sabem, mas não sabem nada, mas aí estão te tratando o outro, porque Uhum. isso Ok. me tira muito do sério. Ora, valores que não prescindes, já és mãe, não és? Sou mãe. És mãe. Valores que tu não prescindes de passar à tua filha, é a tua filha? Uhum. É a tua filha, à tua filha. Ahn, eu acho que é respeitar o outro, né? Tipo, respeitar o outro, mas se respeitar primeiro. Eu treino, assim, ser mãe é uma coisa difícil, né? Tipo, a gente às vezes fala, meu Deus, mas isso tá errado, mas como é que faz? Como é que eu educo, né? Nesse sentido. E eu mudei muito quando eu fui mãe, porque eu tinha outros pensamentos, porque minha educação foi outra, a geração era outra, né? Uhum. Eu acabei, tipo, estudando e coisas que eu dava como certas, hoje em dia eu já não considero mais e tento passar a educação de uma outra forma para minha filha, mas eu sempre tento fazer com que ela se respeite primeiro, do tipo, com que não passem por cima dela, sabe? Uhum. Ela tem opinião, ela tem 2 anos só, né? Tipo, às vezes eu até esqueço, ela é tão decidida que eu esqueço que ela só tem 2 anos. Mas eu acho que você tem que respeitar o outro, mas você tem que respeitar você primeiro. Uhum. Muito importante isso, muito importante. E depois vamos nos espelhando nisto, não é? Porque às vezes nós queremos tanto passar isto, mas depois nós não fazemos isto connosco. E, ela, Tá? e elas percebem isso. É É, uma coisa brutal. ser bastante assim também. Sim, Não sei se consigo na prática, né? Mas pois, eu acho que assim, eu tento ser muito gente boa, eu tento ser muito flexível, só que às vezes a nossa opinião é totalmente diferente claro, do que claro, é a realidade. Mas quando eu não quero, eu não quero. exatamente, exatamente. Ora, algum ritual diário tens? Ah, não, não sei. Assim, questão de todas as vezes que eu saio do banho, tipo, passar hidratante, principalmente no rosto. Uhum. É aquele momento de cuidado diário, assim. Eu Ok. até queria um pouco mais, mas não, sei lá, o tempo e as correrias, às vezes, mas essa questão do hidratante é uma coisa que eu. Tu própria também tens uma energia muito volátil, sabes? E de facto, eu estou a perguntar isto até no teu caso é quase uma provocação, porque é desafiante para ti ter um ritual, uma coisa que tu faças todos os dias, porque tu também te cansas rápido, não é? E então gostas assim. Portanto, temos que ir ao mais básico no teu caso, que é tomar banho, pôr um creme, tomar um café, percebes? O mais básico dos básicos, porque de Sim. facto é uma energia que tu não consegues ter todos os dias, porque depois, pronto, é uma seca, né? Quer dizer, tem que E vir porque alguém hoje ver. dá tempo e amanhã já não dá. Tipo, hoje eu posso acordar, sei lá, às 9 da manhã, mas amanhã eu tenho que acordar às 6. Então, tipo, Claro, é tudo muito. Mas essa claro. questão do hidratante depois do banho é certo. Que te relembra também isso mesmo, não é? Que tens que cuidar de ti também para ajudar os outros a cuidarem deles próprios, não é? É. Mesmo. Ora, então, se tu tivesses a oportunidade de ficar numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa? Uma pessoa famosa, cara, não sei te dizer. Eu acho que eu não sou uma pessoa tipo de grandes ídolos e grandes inspirações. Se você falasse do tipo, com uma pessoa, talvez eu tivesse alguma resposta específica. Mas alguém famoso, alguém que. Achas que não? Achas que não? Não sei dizer, não sei dizer. Ok, ok. Ora bem, gostou muito? Gostei. Não. Não estava à espera, não sabia disso. Essa parte Por foi isso é que é surpresa. bom, por isso é que é bom que assim não vinhas com as coisas estudadas. Olha, É, então, se calhar antes de tudo e antes de começarmos aqui a falar dos teus projetos lindos, diz-me como é que apareceu a fotografia, como é que a fotografia te encontrou, não é? Porque de facto tu tornaste, se calhar até uma coisa que já vem de há muitos anos, mas de facto tu tornaste fotógrafa profissional apenas, ou pelo menos a viver mais da fotografia, em 2011, não é? O que é que aconteceu para ela te encontrar desta forma? Tipo, tu és fotógrafa mesmo, isto está-te no sangue, está-te aqui o bichinho. Como é que isto apareceu?
Eu sou formada em publicidade, trabalhava numa agência de design e na altura eu comecei a coordenar alguns projetos de fotografia para um cliente. Uhum. E enfim, comecei a entrar nessa cena de estúdio, fiz amizade com um fotógrafo na altura que eu sempre contratava e comecei a achar aquilo fantástico, assim, sabe? Transformar uma pessoa normal, porque às vezes os modelos chegavam lá e eu falava assim, meu Deus, é modelo, tipo, é uma pessoa, né? Que eu encontro na rua o tempo inteiro. E durante a sessão, tipo, a pessoa se transformava. E eu comecei a ter esse quê de que eu falei assim, nossa, essa pessoa nesse ângulo fica bonita. E eu sempre fui muito de pessoa, eu não sou muito de fotografar paisagem. Até treino, mas, tipo, não sou muito. E eu comecei, tipo, a me atentar em relação a isso. E na altura, agora eu só não sei se foi um pouco antes ou nesse processo, passava uma novela no Brasil, onde tinha uma fotógrafa que fotografava mulheres comuns, tipo, de Certo. forma luxuosa, sensual, tal. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, meu Deus, eu quero muito isso. E a agência de design que eu trabalhava, sugava muito, assim, tipo, é aquele trabalho que eu lembro que às vezes meu pai perguntava assim, que hora você chega em casa hoje? Eu falava assim, não sei, eu sei a hora que Pois. eu entro, a hora que eu saio, eu não sei. E eu comecei a ficar muito cansada daquilo, sabe? E eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para eu mudar, porque se eu Uhum. ficar só aqui estagnada, a minha vida vai ser para sempre essa. Então, em 2011, eu comecei a estudar fotografia. Me encantei, enfim, tipo, achei aquilo fantástico. Tinha muitas dificuldades ainda, óbvio, né? Porque fotografia, tipo, fotometrar essas coisas, eu acho super difícil. Eu dou aula também, e quando eu falo para meus alunos, eu falo assim, ó, é difícil mesmo, eu tive muita dificuldade, sabe? Vocês precisam parar, pensar, enfim. É, e comecei a estudar em 2011. E na altura, eu precisava, tipo, tomar uma decisão em 2011 e falei assim, ok, então eu vou pedir demissão da minha agência e vou Certo. tentar viver só da fotografia. E foi aí que começou. Tipo, comecei a colocar. Na altura no Brasil era muito comum, eu acho que ainda existe, mas não sei se é tão comum ainda. Aquele site de compra coletiva, que Certo. você compra Uhum. por um preço mais barato e tal. Uhum. E, assim, alguns fotógrafos super recriminam fazer isso, mas para mim, naquele momento, foi ótimo, porque eu Claro. tive muitos clientes, uma variedade enorme de portfólio. Então, assim, ganhei um pouquinho, né? Meu dinheiro, o custo era super barato, mas acabou que eu ganhei muita experiência. E comecei a falar assim: não, ok, vou fotografar boudoir. E a primeira sessão de boudoir que eu fiz, minha mãe é uma pessoa muito sincera, né? Sincera até Uhum. demais. E a primeira sessão de boudoir que eu fiz, eu fui mostrar para ela, ela falou assim: nossa, que horrível. Ah, Tá super vulgar. Odiei essas fotos. Porque realmente você precisa ter uma sutileza, você precisa, sabe? Então, naquele momento eu entendi. Eu falei assim: eu quero ser fotógrafa especializada em boudoir, uhum. mas não dá para eu já ser fotógrafa especializada em boudoir. Então, aí nesse Tens que ir momento, fazendo, não é? Tem que ir tendo aqui também um processo. treinar, né? E até pela direção de pessoas, de entender esse lado Uhum. das mulheres, enfim. Então, aí nesse momento que eu comecei a fotografar, não só boudoir, mas eu fotografava muita família, evento, Uhum. casamento, e o boudoir sempre paralelo até eu começar a ganhar confiança. E para ver que eu, né, tipo, me sinto bem, né, que já melhorei, né, em termos do meu trabalho, que há uns anos atrás, talvez uns 4, enfim, eu fiz um livro para uma cliente. Sim. Aí minha mãe olhou assim e falou assim: nossa, essas fotos são suas? Nossa, tá muito bonita. Eu falei, nossa, né, para ela. Ou seja, no fundo, tudo tem uma evolução, não é? Ninguém se torna um É, especialista, não é? Tudo requer aqui, mas lá está, mas é engraçado, eu estava-te a ouvir, não é? E não te queria interromper, porque a história estava a ser fantástica, não é? Como é que nós, como é que as ideias vêm ter connosco? Eu acredito muito nisto, sabes? Como é que as ideias vêm ter connosco quando a gente menos espera, não é? Tipo numa novela. uma novela. Sim, Tipo, parece sim, que tu já tinhas apelado ao universo, tipo, ok, diz-me para onde é que eu tenho que ir, mesmo que tu não tenha sido assim uma conversa direta, não é? sim, E sim, abriste ali espaço e ele, ok, olha, eu vou-te mostrar isto, vamos lá ver se tu entendes, não é? sim, sim. Ahm, E foi incrível. E eu não sei nem o nome da novela, já até esqueci. Mas eu lembro que foi numa novela. brutal, não, brutal. E de facto, tu na altura, tu estás a dizer, na altura estavas então no Brasil.
Sim, sim, eu tô Ah, em estavas. Portugal há 7 anos só. Ah, ok, pronto, ok, certo. E de facto, quando já vieste para cá, tu já vinhas com o Só que, projeto todo, não é? só que assim, quando eu estava no Brasil, em 2011, eu fiquei o ano inteiro só com fotografia, mas é Uhum, muito difícil ser empreendedor, e as contas chegam, e eu estava no começo, já não claro. morava com os meus pais, então esse processo foi muito difícil, e eu recebi um convite para voltar a trabalhar numa agência, em 2012. E eu falei, cara, consigo, tudo bem. E era uma agência mais tranquila, com pessoas que eu já tinha trabalhado, que hoje são grandes amigos meus até. Uhum. É, e nisso eu voltei em 2012 para trabalhar e ficava conciliando, do tipo, ah, não, tudo bem, eu vou trabalhar em agência de segunda a sexta, porque essa agência não me demandava tanto quanto a outra. Assim, ah, vou Uhum. trabalhar de segunda a sexta e pelo menos um dia no final de semana eu trabalho com Na fotografia. fotografia. Mas acabou que a demanda cresceu de uma forma que eu trabalhava sábado e domingo, ou seja, eu trabalhava literalmente 7 dias por semana. Ia trabalhar, tipo, dava prazos loucos de entrega, ou seja, chegava em casa do escritório, ainda ia editar foto, tipo, até 2, 3, 4, 5 da Loucura. manhã, às 7. Então, assim, essa vida foi pesada, mas foi bom, porque fiz imensos trabalhos que eu tenho muito orgulho e de pessoas que viraram meus amigos, assim. É, mas quando eu vim para cá, foi por uma questão tipo pessoal. Quando eu vim para cá, eu falei, eu não quero, porque lá no Brasil todo mundo me reconhecia assim, ah, preciso produzir um livro. Com que gráfico eu falo? Ah, vou falar com a Dai, que a Dai sabe. Sabe? Tipo, Ok, eu tinha muito essa referência muito enraizada de agência, porque foram muitos certo. anos Pois, porque trabalhando isso também te veio trazer muita estrutura ao que tu fazes neste momento, não é? não, não, assim, olha, eu acho que a vida vai te levando. Por exemplo, a produção mais mulher, a exposição mais mulher. Eu fiz toda a produção. Tipo, a produção, fui atrás dos fornecedores, fiz a seleção dos fornecedores, é, porque eu já tenho isso de agência. Se eu não Claro, tivesse essa bagagem de agência, eu teria muito mais dificuldade. Um amigo meu que até veio falar assim para mim, ah, tá bem, mas quem é que vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Eu falei, assim, eu. E quem vai fazer o layout? Eu. Tipo, mas você vai fazer tudo? Você não vai conseguir. Eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vivia disso. Eu vou conseguir fazer. Então, assim, por tudo a gente tem que dar graças, né? Se eu não tivesse essa bagagem, eu não teria o não, conhecimento. eu acredito mesmo nisso. Nós podemos fazer mudanças na nossa vida, não é? Ao longo da nossa vida, podemos fazer várias mudanças, mas efetivamente, às vezes uma pessoa diz assim, até mudamos para uma coisa completamente diferente, porque tu até estás muito ligada, não é? A área é muito Cara, ligada. Pronto, mas até podia ser uma coisa completamente diferente. Tu até viste uma área, olha, por exemplo, sei lá, uma das pessoas que eu convidei para este podcast, para este mês, ela é enfermeira, ou seja, ela se viver só da fotografia daqui a uns anos, vai ser uma área completamente diferente, percebes? Pronto, mas de facto, as ferramentas que todos nós trazemos das próprias profissões, não é, que vamos tendo, epá, tudo isso está na tudo nossa agrega. base, não é? Nós vimos Uhum. a utilizar mais tarde ou mais cedo, e no teu caso é ouro sobre azul, não é? Sim, exato. E quando eu vim para cá, para Portugal, eu falei, eu não, porque assim, é, imigrar é uma questão do tipo, você muda, né? Você pode, é uma página em branco, né? Você pode ser. Pois é, sim. E aqui eu falei assim, eu não quero mais ser reconhecida como uma pessoa que sabe tudo de produção, de Ok, atendimento, não sei o quê. Eu quero me dedicar 100% à fotografia. E foi boa. aí que eu comecei. Só que é muito difícil, né? Tipo, ainda mais que quando eu falava sobre o meu trabalho de boudoir, todo mundo falava assim para mim: você não vai conseguir, você não vai fazer, você não sei o quê. A Portugal é muito diferente, Portugal não tem isso. E eu ficava assim, as contas chegavam, né? E eu ficava preocupada, do tipo, Claro, eu vou conseguir? E eu sempre falava assim: ah, não, eu tenho dinheiro para viver mais 3 meses. Se em 3 meses eu conseguir, eu procuro trabalho em agência. Sabe, eu ficava nesse dilema de conta e saber se eu ia conseguir claro. fazer o tempo inteiro. No entanto, que assim, lá está, novamente, como eu não entendia o porquê, o meu pai era português, né? Então eu cheguei aqui achando que eu era da galera, né? Depois é que eu vim Claro. entender que não. Mas eu não entendia o porquê que não contratavam. Quando eu falava para as mulheres assim, ah, eu sou fotógrafa, ah, eu sou fotógrafa de ensaio sensual, que é um termo que a gente usa no Brasil, né? Ensaio Uhum. sensual. O boudoir é meio que o nome técnico. Eu assim, ah, sou fotógrafa. Não, não, essas fotos eu não quero ver. Tipo,
sabe, uma repulsa tão grande, e eu não certo. entendi o porquê. É muito diferente, é muito diferente. É que são países completamente diferentes, formas de estar. Aliás, eu estou a dizer países, é assim, o Brasil é enorme, não é? Portanto, há vários Portugales, não é? Dentro do Brasil, não é? E de facto, a forma de estar com este tipo não é de assunto, ou da forma de estar, não é? A própria palavra em si Uhum. é absolutamente castradora, não é? Cá, não é? Se E bem que o as que eu coisas, fiz? graças a Deus, estão a melhorar, não Mudando. é? Sim. Claro. Isso foi há 7 anos atrás, mas eu fiquei tão aflita com isso que eu falei, cara, eu vou fazer uma pesquisa de rua. E fui com a minha pranchetinha lá para o Chiado, falava assim: Oi, você é portuguesa? Posso falar com você? E comecei ali a entender, tipo, essa diferença cultural, e através desse dia de pesquisa que eu fiz, conversando com as pessoas na rua, eu mudei algumas coisas na minha estratégia, né? Tipo, falei, ok, é um país que não tem muitos fotógrafos que fazem esse estilo de fotografia, porque e isso faz com que as mulheres achem que isso é pornográfico, mas Pois, é sensual e sexual são coisas totalmente diferentes. Então, como é que eu mudo isso, né? Então, eu vim, tipo, tanto na minha comunicação com o cliente final, mas uhum, como essa questão também voltada para os fotógrafos em si, certo, né? Tipo, comecei a me envolver mais, tipo, fiz algumas reuniões, inclusive adoro essa história e falei isso na inauguração da exposição. Eu falei, ok, me diz uma faculdade boa, tipo, conhecida de fotografia. Fui nela. Fui, conversei com o reitor, não sei o quê, que gostou do projeto, nananã. Foi lá, me levou até o coordenador de fotografia. Quando eu certo. cheguei no coordenador de fotografia, com essa coisa de meio que treinar os estudantes para que eles saibam o que é boudoir, para que o mercado comece a se popularizar um pouco mais e as mulheres portuguesas quebrem um pouco essa barreira, né? O coordenador de fotografia falou assim para mim: se algum dia você conseguir trabalhar com isso aqui em Portugal, eu tiro o meu chapéu para você. E nisso eu falei isso, inclusive, na inauguração da exposição, no vernissage, eu falei assim, é uma pena que ele não esteja aqui hoje, porque é um trabalho, tipo, é estratégico, né? Tipo, saber o que que você precisa fazer para conseguir Isso. alcançar um objetivo seu, né? E isso é uma luta diária. Mesmo, mesmo, e a história realmente é brutal. Portanto, tu nunca tiveste, ou seja, desde que vieste para cá, tu não trabalhaste para ninguém, a não ser para ti própria. Assim, quando eu cheguei mesmo, Uhum, que ninguém me conhecia, e claro. eu vim para resolver umas coisas familiares que meu pai faleceu, então e ele era português, então eu vim por causa disso. E eu tinha um intercâmbio pago há muitos anos, e por problemas de saúde da minha mãe, isso aqui acabou que eu não fui. Uhum, E nisso eu pensei assim, já que eu tenho que ir para Portugal, então eu vou para Portugal e de lá eu saio para fazer um intercâmbio. Então a ideia era eu ficar 3 meses aqui e fazer um intercâmbio e depois voltar para o Brasil. certo. Nunca na minha vida pensei em morar aqui, nunca. É, Nisso eu vim e eu precisei começar, tipo, tentava fazer trabalho de fotografia e tal. E nisso eu consegui um trabalho para trabalhar num projeto da Netflix para conta do Brasil. E então, uma amiga minha na altura até falou assim para mim, amiga dos meus pais, né, já é uma senhora, falou assim: se você está aqui, se você conseguiu esse trabalho agora, tal, antes de ir para o intercâmbio, né, por que que você não fica um pouco mais para conseguir juntar um pouco mais de dinheiro e depois você vai para o intercâmbio? Eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu tinha que ir para o intercâmbio em março, se eu não me Certo. engano, Uhum. e eu adiei para junho. Então, eu falei assim: fico uns 6 meses a mais, junto o dinheiro, vou para o intercâmbio e depois volto para o Brasil. Nesse meio tempo, em abril, no começo de abril, conheci meu atual marido. Aí, tipo, ok, e ele é português, né? Então, tipo, vim, fiquei, não sei o quê. Então, fui para o intercâmbio e já decidi voltar e Vir. ficar aqui. Ou Uhum. seja, nesse primeiro tempo, quando eu cheguei, até o meado, antes de fazer o intercâmbio, eu trabalhei para um projeto que não tinha nada a ver com fotografia. Certo. Mas quando eu voltei e decidi ficar, só fiquei com a Mesmo, fotografia. isso é brutal, não é? Porque efetivamente, se calhar até seria mais fácil tu ires, não é?
a casas de fotografia, não é? E dizer, olha, eu sou fotógrafa, venho do Brasil, eu gostava de trabalhar aqui. Não é? Se calhar até seria mais fácil e aos poucos ias introduzir. Portanto, ainda Mas foi, assim, eu não fiz isso por falta de oportunidade, claro. porque eu fiz isso assim, eu até cheguei a trabalhar para um jornal, para um site online, Hum, de graça, assim, para pois, fotografar show e tal, porque eu queria portfólio, eu queria que as pessoas me conhecessem. E minha mãe achava aquilo um absurdo, inclusive, tipo, nossa, você trabalha com isso há anos, seu equipamento é caríssimo, você está indo para trabalhar de madrugada, de graça, não sei o quê. E eu falava, cara, eu preciso conhecer claro. pessoas, né? Porque eu não conhecia ninguém na área. E eu lembro que eu falei, bom, uma das minhas estratégias foi, eu quero fotografar boudoir, quem é que contrata boudoir aqui em Portugal? Ah, as mulheres que vão casar se interessam em fazer o boudoir para presentear os maridos no dia do casamento. Então, Sim. ok, então eu vou começar a fotografar casamento. E eu migrei para o Ok. casamento com essa estratégia de divulgar o boudoir. Ok. E aí eu procurei na internet, tipo, uma lista de fotógrafos, tipo, os melhores fotógrafos de Portugal, sei lá, achei uns 10 fotógrafos numa listagem, mandei e-mail para todos os fotógrafos, para me apresentar, para me oferecer como segundo fotógrafa, para trabalhar junto e não sei o quê. Só uma fotógrafa me respondeu, brasileira, e ela me ajudou muito. Ela é minha amiga até hoje, e ela que começou a me levar nos casamentos, e ela saía para tomar café comigo, e ela me indicava para cliente. Então, assim, eu devo muito a ela, eu sempre falo isso, eu sempre sou muito disponível a tudo que ela precisa, exatamente por conta disso, porque em 10 e-mails que eu mandei, tipo assim, todos me ignoraram, sabe? E ela que teve. Então, assim, eu tentei, eu não trabalhei mais com outras pessoas por falta de Claro, oportunidade. claro. Se calhar porque não tinha que ser. Percebes? Acho que é um bocadinho isto. Eu acho que as coisas, é como tu estavas a dizer, são-nos colocadas no caminho. E muitas das vezes não tem que ser. Acho que a mensagem, tu vieste, pronto, eu também conheço aqui a tua energia, de uma forma diferente, né? Mas tu vieste muito trabalhar a tua identidade e o teu caminho pioneiro, né? E de facto, claro que nós precisamos sempre da ajuda de outras pessoas em tudo, né? É verdade. Ou seja, se tu trabalhares ainda mais neste projeto, por exemplo, que nós vamos falar, e que tu já foste aí abordando, tiveste imensas parcerias, não é? Isto ainda torna as nossas conquistas e os nossos projetos muito mais ricos, não é? Isto não há problema nenhum. Mas, de facto, há sempre alguém que vai mais à frente e, de facto, aquele caminho, sabes, de desbravar, muitas das vezes tem que ser feito sozinho, não é? Sim. Por muito que, ou seja, eu não vejo problema nenhum, eu só te fiz esta questão porque, de facto, a maioria das pessoas é assim, mas tu não és a maioria, tu és tu, não é? De facto, o desbravar do caminho. A tua maneira foi muito peculiar, sabes? O facto de tu ires para a rua, perceber as pessoas, começares a falar com outras pessoas da tua área e perceber como é que isto funciona. Tu ires a uma faculdade a entender. Não, explica-me como é que isto é, qual é a linguagem que eu devo usar, que eu já percebi que é uma linguagem diferente do Brasil. Portanto, o que é que eu devo utilizar para que as pessoas interpretem isto exatamente como têm que interpretar e não de uma forma diferente, não é? Que não é pior nem melhor, mas não é aquela que tu queres, não é? É Não é? diferente. Ou seja, é brutal, não é? A forma como nós vamos começando, eu até acredito, tu um dia vais escrever isto em algum lado, de certeza absoluta. Amém, amém, amém. Não Eu é? também. Não é? Porque eu acho que esta história é assim linda mesmo, é linda. Olha, então. No fundo, aquilo que isto tudo foi um caminho até tu chegares exatamente ao projeto, que não foi muito tempo depois, não é? Foi pouquinho tempo depois, ao projeto Eu Sou Mais Mulher, certo? Ok? Como é que isto surgiu, não é? Surgiu dessa ideia que tu já tinhas, não é? Mas ele foi se especificando, não é? Foi. E é engraçado que quando a gente fala sobre a questão da intuição, novamente, eu me lembro como surgiu o projeto. Eu, no Brasil, quando eu estava estudando ainda, eu era. Antes de entrar na área de design, eu tinha uma coisa muito com evento. Então, eu fiz estágio em alguns lugares de evento. E eu fui estagiária numa agência, onde a dona da agência, ela criou uma fundação voltada para mulheres com cancro de mama. Que giro. É, Ok. por questões pessoais, a irmã dela Uhum. faleceu por
causa disso, enfim. Então, ela começou a se inteirar muito dessa causa. E na altura, eu estava muito focada também na questão do boudoir, queria, tipo, massificar mais esse meu trabalho, empreender mais nesse lado, né? Porque até então eu fazia os dois paralelos, né? Eu queria muito essa questão de trabalhar mais com mulheres. E essa questão do resgate de autoestima, porque eu entendi muito cedo a força da fotografia e tal. E eu fui falar com ela. Eu falei assim: olha, eu estou pensando em organizar um evento, assim, 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 tipo de empoderamento feminino, onde que seja um dia voltado para as mulheres, que a gente tenha, por exemplo, uma aula de automaquiagem, para que as mulheres possam, né, tipo, reaprendam a se valorizar, não sei o que e tal. O que que você acha? E ela achou, tipo, aquilo fantástico, falou assim: ah, sim, vamos fazer e tal. E nisso eu escrevi o projeto, deitada na cama, foi onde eu escrevi o projeto Mais Mulher, antes de dormir pelo telefone. E nisso comecei a contactar todo mundo, mandei a apresentação para ela e ela me ajudou. E era um encontro, né? Tipo, foram algumas mulheres que eram, tipo, associadas à fundação. Nós tivemos uma aula de automaquiagem. Depois teve uma outra, tipo uma palestra, assim, meio que um workshop, dando alguns exercícios, tipo, para as mulheres sobre sonhar e se empoderar, etc. E depois, no final, eu fiz um retrato de cada uma, para depois meio que fazer um concurso na internet, que na altura também estava super na moda esse negócio de concurso na internet, fazer um concurso na internet para uma ganhar a sessão fotográfica. Então, esse foi o primeiro formato do Mais Mulher, não era voltado para mulheres, né? Tipo, era um dia para que elas se redescobrissem e tal, mas não tinha nada a ver com boudoir, assim, era uma coisa futura que eu estava pensando. Isso foi em 2013, na primeira edição. E eu sempre tive muita vontade de retomar, só que minha vida acabou ficando de cabeça para baixo, tipo, por muitas questões pessoais, enfim. E eu já estava aqui, já tinha voltado do intercâmbio e fui fotografar uma médica oncológica, doutora Ana Macena. E nisso eu contei para ela, assim, porque lá no Brasil eu tinha esse projeto, expliquei para ela. E falei assim, eu tinha muita vontade de retomar e fazer uma coisa grande, fazer uma exposição, tal. Nesse âmbito do boudoir, e ela já tinha sido minha cliente de boudoir, ela falou assim, vamos fazer. Eu falei, mas eu não conheço as pessoas. Ela falou assim, eu chamo as minhas pacientes, eu convido as minhas pacientes, eu te ajudo, não sei o quê. E eu falei, ok, tudo bem, vamos então. Só que eu comecei a organizar com ela e eu estava num período que eu também ia para o Brasil. Eu falei, bom, então eu vou fazer aqui e vou fazer no Brasil. Vou fazer 2 edições, eu acho que vai ser super, super bacana, tal, e depois eu junto essas fotos para fazer uma exposição. E retomei com a Marcele, que é da Fundação Laço Rosa. Eu tomei com ela, falei, olha, vou retomar o Mais Mulher, mas em outra dinâmica, expliquei para ela da questão do boudoir, ela achou incrível e eu fiz. Só que no mesmo formato. Lá no Brasil foi um pouco diferente porque só foi a sessão, mas aqui também teve a aula de automaquiagem, depois eu fotografei, etc. Só que o processo de conseguir as coisas para fazer uma exposição, para ter as autorizações, para ter todo mundo, é muito lento, é muito Claro, difícil. Ainda mais para quem não moroso. conhece, né? Tipo, eu É não sou burocrático, sim, claro. eu sou famosa, as pessoas não me ouvem, né? Então tem todo esse processo, assim. É, E nisso acabou que o de 2019 morreu, tipo, não teve Pois. força. Porque, assim, saiu na internet, tive muita divulgação também, alguns sites divulgando, dei algumas entrevistas e tal, mas foi tudo na base do online. Uhum. E depois começou a pandemia e Pois, etc. claro. Então, realmente tudo parou. Mas esse ano eu falei, não, eu quero fazer de novo, do tipo, 2019 não teve a força que eu queria, porque eu estava muito focada na exposição. Tipo, eu quero fazer uma exposição dessas fotografias. E aí nesse ano foi diferente, porque eu pensei, poxa, eu estou focando tanto só na questão do cancro, né? Porque ela era uma médica oncológica, eu voltei a falar com a Sim, Fundação mas do há Câncer, muito mais, não é? Há muito mais, não é? é muito mais. E nesse ano eu falei, não, eu quero redesenhar novamente. Vai ser um boudoir, não vai ser a questão mais de automaquiagem, eu não vou ter esse momento, né? Mas eu quero fazer a exposição. Então, o foco todo do Mais Mulher foi voltado pensando em fazer uma exposição. E com histórias diferentes. Entretanto, eu converso muito, falo muito, então, durante as minhas sessões, eu acabo conversando muito com as minhas clientes, e elas tem clientes que não falam nada, mas tem clientes que falam muito. Sim. Então, acaba que eu sei muito sobre a história de muitas delas e eu comecei a pensar, nossa, eu acho que para o projeto fulana, acho que vai ser bom. Ciclana, eu acho que também top. E comecei a pegar essas histórias
diferentes e convidar, e elas foram aceitando, e eu fui criando aquela gama, né, tipo de histórias. Uhum. Ok, então eu acho que agora eu preciso de uma história dessa forma. E as pessoas que eu não conhecia, eu ia atrás na internet. E aí que eu criei esse ano de histórias totalmente diferentes, não só voltadas. Mesmo, mesmo. Ou seja, e no fundo, pronto, as histórias, não é? Isto fazendo aqui um resumo, no fundo são histórias diferentes relacionadas com problemas de saúde, não é? Que várias, todas tiveram problemas de saúde, certo? Todos tiveram algum problema de saúde, sim, mas inclusive quando eu fui entrevistada para ir, se eu não me engano, acho que foi na RTP, quando eu fui na Tânia, Uhum. é, Ribas, me fizeram uma entrevista antes e falaram assim: ah, mas então são todas com marcas físicas. Calhou dessa edição serem todas com marcas físicas. Poderia ser sei lá, uma mulher que tivesse passado por um problema de depressão muito sério, ou Sim. anorexia, entendeu? Uhum. Tipo, não Certo. precisa ter uma cicatriz visível para Uhum. participar do projeto. São histórias, né? Tipo, você tem a sua história, eu tenho minha história, todas temos histórias e todas Claro, somos independentes de qualquer coisa. Então, assim, eu não estou muito, tipo, para participar tem que ter uma cicatriz. Não é isso, entende? claro, Tem claro, que ter uma claro. história de vida e Até porque a cicatriz pode ser visível ou não, não é? Todas temos não, a cicatriz, todas temos, exatamente. não é? Todas temos. Pô, nessa questão, tipo, todas têm, né? Foi um problema de saúde e tal. E depressão e anorexia também são problemas de saúde, né? Claro que são, Mas só uma questão do tipo, calhou de que todas têm uma cicatriz visível, né? Mas não claro, necessariamente seria assim. claro. Olha, e foi fácil, quando tu fizeste os convites, foi fácil as pessoas aceitarem? Foi fácil. Eu só tive, assim, tinha uma menina na internet que ela não me retornou, mas também eu acho que a história dela teve um boom muito grande, assim. Eu acho que ela não teve nem oportunidade de ver. Mas ela não me retornou, e teve uma que não aceitou, que ela até faleceu, não sei se você conhece a Irina, Sim. do Amor Cura, né? Uhum. Ela, na verdade, também não me retornou, mas a Catarina Oliveira, elas se conheciam na altura, e a Catarina falou com ela, e ela disse que não tinha a ver com o propósito dela, tal. E ok, né? Realmente, não é, Claro, claro. você tem que estar no seu momento, você tem que querer fazer, né? Então, só elas, porque todas as outras aceitaram. Que bom, que Fácil. bom, que bom. E todo o processo, é assim, como é que era o processo em si? Claro que todas elas eram diferentes, não é? Mas de facto tu notavas que o teu grande objetivo, que era esse empoderamento e elas verem-se bonitas como são, tu notavas logo, era só numa sessão ou não? Ou fazias várias sessões? Não, não. Foi uma sessão e muitas eu conheci no dia da sessão só. Mas assim, isso para mim é muito Natural. meu dia a dia, né? Pois é o meu dia a dia. Tipo, muitas clientes no começo, algumas queriam fazer reunião comigo, tinham algumas resistências e tal, mas hoje em dia já não mais. Não sei se pelas coisas que eu divulgo na internet. A cliente de ontem até falou assim, me deu um abraço e falou assim, ai, Dai, parece que eu já te conheço há tanto tempo, tipo, porque ela vê as coisas que eu fico postando. Mas o processo foi super natural. Eu acho que assim, né? Eu controladora, né? Aí, como eu gosto de saber tudo, então eu falo tudo para as pessoas, sabe? Claro. Então eu cheguei, fazia reunião com as mulheres por telefone, Uhum. explicava o projeto, a exposição foi uma exposição multimédia, ou seja, eu e uma amiga minha, que é a Joana Mouta, da Janela Sim. Discreta. Uhum. Essa também foi uma inovação desse ano, né? Tipo, além da exposição ser uma exposição que também tem vídeo, porque Uhum. o vídeo tem muita força, né? Tipo, a fotografia tem muita força, mas eu, ao longo do tempo, tipo, percebi que o vídeo tem uma força, tipo, gigante também. Claro. Eu falei, cara, as fotos vão ser fortes, são de empoderamento, são bonitas, tal, mas as pessoas não vão se tocar da história daquela mulher só vendo uma fotografia. E daí que eu Certo. conversei com a Joana e ela super aceitou, muito querida, tal. Então eu falava com as mulheres, olha, o processo é assim, a gente vai fazer uma sessão fotográfica onde a Joana vai participar, vai fazer alguns takes durante a sessão e no fim você vai dar uma entrevista. E todas aceitaram, tipo, muito bem e foi assim, muito emocionante, muito. Tipo, também me emociono com qualquer coisa assim fácil, né? Mas durante a conversa delas, é, muitas choravam, muitas
a Ana, por exemplo, a Ana Andrade, que já é minha cliente, e ela, no processo de aceitação corporal, começou a buscar médico e tal, e descobriu um cancro na tireoide. Tipo, então ela ficou super abalada e ela é muito engraçada, então ela conta sobre isso de uma forma muito natural. E na sessão ela chorou e ela falou assim: eu não imaginava o quanto eu precisava falar, sem, porque as pessoas, quando falam cancro, meio que já se retraem, né? Então, ela usava da graça dela para deixar o outro bem, mas ela não ficava Pois. bem. Que Ela giro. Ai, não, isso é eu brutal, realmente é sabia, verdade. não sabia o quanto eu estava precisando conversar sobre isso, tal. Então, é incrível, tipo, a Tatiana, por exemplo, que tem doença de Crohn e Uhum, vitiligo. uhum. Eu estava fotografando no meu estúdio e na sala do lado a Ana Shelley estava fazendo a maquiagem nela. E na hora que a gente foi, na parte da entrevista para Joana, ela falou assim: eu não sei nem por que eu tô aqui, porque essas mulheres têm histórias de vida, tipo, muito fortes, a minha não é. Eu fiquei assim: o quê? Claro. E depois, assim, a sessão, isso que me dá muito orgulho. Tipo, a sessão foi tão uma virada para Tatiana, por exemplo, né? Que depois ela fez propaganda para salsa, sabe? Ela começou a se enxergar de uma outra forma, ela cresceu na beleza dela. E isso, e ela fala assim: ah, eu sou muito grata, tal, porque a sessão é muito Ai, isso, né? que lindo mesmo, que lindo. Então acaba que acaba que, tipo, o que eu fiz ali foi o que eu faço em todas as sessões, né? Então não foi meio que natural. Claro, claro, claro. É brutal mesmo. A forma como a própria fotografia pode abrir aqui portas para outras coisas, não é? Porque de facto não é a fotografia em si. Eu acho que tu disseste aqui, eu acho que anotei. Ahm, eu acho que anotei e queria mesmo dizer como tu disseste. Ah, já sei onde está. Não se trata apenas de ficar bonita, trata-se de ti e da tua viagem, não é? E de facto, nessa viagem, tu acabas por ir abrindo ali espaço. Exato. Olha, e se eu fizesse desta maneira? Olha, e se, não é? E quando tu abres espaço à flexibilidade, não é? De novas coisas na tua vida, que tu achas impensáveis por causa deste tipo de condições, não é? É assim, a própria doença vulnerabiliza-nos muito, não é? Eu falo muito nisso. Eu acho que foi uma das maiores aprendizagens que eu tive no meu processo de doença, é exatamente este aceitar da nossa vulnerabilidade, assumirmos a vulnerabilidade e, de facto, a nossa confiança. Eu acho que eu já tinha aqui algum trabalho de desenvolvimento pessoal, mas, de facto, a nossa confiança fica aqui muito abalada, não é? E, e seja porque há uma marca no corpo, seja porque há uma marca no corpo visível ou não, né? Que é o que tu estás a dizer, de facto, este empoderamento que pode haver, seja a partir de uma fotografia, seja de uma conversa, sabes? Muito. Porque de facto eu achei piada entre aspas, não é? Que tu estavas a contar essa história. Nós, principalmente pessoas, se calhar, como essa que tu partilhaste, que até é um bocadinho semelhante a mim, no sentido em que, ok, a gente vai conversando sobre isto até de uma forma leve, parece que nem fomos nós que ficamos doentes. E de facto nós não estamos a assumir a realidade completa, porque nós sentimos a dor, essa vulnerabilidade, essa fraqueza, o medo. Eu acho que o medo então é uma coisa muito poderosa, não é? Que nós sentimos e que nos tornou assim pequeninos, não é? E de facto, nós às vezes também precisamos nos abrir e falar disto, Exato. né? Completamente de uma forma clara e dizer, não, eu senti isto, sem tirar a positividade, porque tu também valorizas isso, não é? Sem tirar o lado positivo e tipo, tudo correu bem ou tudo vai correr bem, não é? Mas falar abertamente e com alguma verdade, não é? E de facto nós pomos tantas máscaras e de facto, não é? Através de uma sessão e de uma conversa a gente. É assim, nós ainda vamos lá com a cebola inteira, mas depois já É. as páginas vamos, né, vamos tirando as camadas. Eu sou muito de verbalizar, sabe? Tipo, antes de verbalizar, eu preciso me entender. Então, assim, eu tô chateada. Tá bom, por que que eu tô chateada? O que que aconteceu? Qual foi o gatilho? Sabe?
controladora, né? Como já falamos. Então, assim, depois que eu entendo todo o meu processo, que eu estou bem, eu verbalizo e falo, né? E durante a sessão boudoir é muito isso, mas não são com todas, tá? Eu tive uma cliente no final do ano passado, que ela contratou a sessão para poder fotografar, porque ela vai casar, queria dar para o marido e tal, não sei o quê. Beleza, fizemos a sessão, só que eu já tenho, né, os gatilhos, eu já sei, olha, ok, tem isso, tem isso, tem isso, tipo, são muitas mulheres, né, então eu já acabo que já entendo um pouquinho, e não preciso que elas falem especificamente. E ela não me falou nada, sabe? Ela, durante a sessão inteira, do tipo, às vezes eu mostrava as fotos para ela, e ela disse, tá bom, sabe, tipo, não ficou empolgada com as fotos, não, e assim, eu fiquei 1 hora e tal com ela fotografando, eu estava com a minha estagiária também, e vi que assim, eu já tinha um material e que ela não ia se soltar, sabe? Ela não ia falar, ela não ia verbalizar o que ela precisava ali naquele momento. E eu falei assim: olha, por mim, eu já tenho fotografia suficiente. Você quer mais alguma? Pensou em alguma? Ah, não, não, por mim tá bom também, não sei o quê. Ok. Aí eu falei assim, ó, aí eu baixei a câmera e falei assim: olha, eu espero que essas fotos de hoje sejam assim, sei que você vai presentear, etc, etc, mas que antes de ser um presente para o seu futuro marido, que seja um presente para você. Que através dessas fotografias você olhe e você veja o quão você é bonita, o quão você é empoderada, o quão você é linda do jeito que você é, sabe? Tipo, não duvide disso. Se alguma vez você duvidar, por favor, olhe essas fotos, menina. Ela se emocionou de uma forma que eu falei assim, segura minha câmera, dei minha câmera pra estagiária, eu falei assim, cara, dá um abraço, tal, tipo, dei um abraço, ela começou a chorar, e ela, tipo, naquele processo de que não queria nem chorar na minha frente, sabe? Tipo, recebeu o abraço, virou as costas e vou arrumar minhas coisas para ir embora. E é muito isso, assim, tipo, quando eu fotografo, muitas vezes eu sei o que acontece com as mulheres, mas tantas outras eu não sei, Claro, sabe? claro. E mesmo assim eu tento conduzir de uma forma que elas tirem a melhor experiência possível, né? Claro que sim, e sem dúvida nenhuma que por vezes tem muito a ver com, sabes, e isso é uma aprendizagem que tu que também estás a ter, não é? Porque estás num país diferente e nós somos mesmo diferentes nesse aspecto. Há aqui uma centralidade, um padrão enorme de repressão das nossas emoções em todos os sentidos, como se não fosse correto, não é? Nós nos expressarmos. Às vezes a própria não gosto, não quero, não me sinto bonita, não, percebes? Aquelas. Só coisas muito simples e as pessoas não conseguem. E de facto, isto também é uma aprendizagem para ti, não é? Para tiras, não é? Porque tu ainda estás aqui aí, nesta aprendizagem estarás, para ir colocando o gatilho exatamente onde tiveres que colocar para essa emoção se abrir e sei lá, tu podes ter mudado completamente aquela pessoa para sempre só naquele. Às vezes eu sei que dela talvez eu nunca tenha um feedback, porque ela Não não. sabes? Não sabes? Não sei, não sei. Pela minha Sabes? experiência, né? Eu acredito que não. Mas tem mulheres que falam mesmo, sabe? Eu tenho, tipo, a própria Tatiana do projeto, ela fala de uma forma, tipo, mesmo, você não sabe o que você fez, sabe? Tipo, e tem tantas outras clientes, às vezes, outro dia eu até partilhei o depoimento de uma cliente super querida minha que fez boudoir, eu fiz o casamento dela, já fiz algumas sessões dela de família, assim, e ela fala do tipo, eu tenho muita dificuldade, mas no meu processo de aceitação eu passei a me aceitar um pouco mais cada centímetro do meu corpo por conta das suas fotos. Isso para mim, tipo, zerei a vida, sabe? Tipo, ok, esse é meu propósito Mesmo, e mesmo. eu Que consigo lindo. ajudar, eu fico muito feliz. Muitas vezes eu vou saber, muitas vezes eu não vou saber. Talvez Claro. até eu tenha experiências de pessoas que não tenham gostado, que não vieram até mim e não me contaram, ou que tenham se decepcionado por alguma questão. Claro, claro, mas isso é natural. É Sim, isso é. normal. Mas quando eu tenho esse retorno de uau, sabe, obrigada, É tipo, eu acho. mesmo, é mesmo. Olha, então, é assim, nós já estamos aqui quase com 1 hora. Diz-me só, a tua exposição, ela só estaria, ela está ainda disponível para ser vista, mas Tá. era só até o final do ano Era só até o 2022. final do ano Tão bom, mas ela vai continuar, é isso? ainda, não sei ainda. Eu mandei uma mensagem lá pro pessoal da Câmara, que eles estão dando o apoio, né, Câmara de É, Oeiras. certo.
Então, eu mandei uma mensagem para eles perguntando se a gente podia ficar mais um tempo e tal. Eu cheguei a receber alguns outros convites para ir para outros lugares, Pois, é, mas acabou que, tipo, não se concretizou por questões de verba e tal. Então, assim, como a ok. gente está lá, eu queria ver se eu ficava mais um tempo na Câmara de Oeiras, mas ontem foi muito curioso que, como ela está naquela coisa de eu não sei se vai ficar ou se vai embora, Sim. é, eu falei assim, quer saber? Dia de sol, né? Vou lá no parque conversar com as pessoas. E eu fui lá e fiz alguns vídeos de depoimentos, assim, tipo, uma senhora até veio falar sobre mim, mas você tá aqui todo dia? Aí a outra amiga dela que mora ali do lado e que vai na exposição todo dia, praticamente, falou, não, eu venho aqui todo dia, é a primeira vez que eu vejo essa senhora aqui, não sei. Mas assim, ter o feedback também foi incrível. Então, assim, não sei. Então, se você ainda não foi, corre lá, porque ainda tá no Parque dos Poetas, mas teoricamente era até o dia 31 de dezembro do ano Ah passado. pá, não, brutal, brutal. Eu não fui lá ainda, se calhar ainda tenho Fica oportunidade, lá, né? olha, eu acho que a oportunidade de vir a Lisboa, hein? Mesmo, mesmo, porque de facto a exposição eu já vi, né, já em imagens, quer logo no programa em que eu te vi, quer depois a pesquisa que eu fui fazendo a nível da internet que podem ver a exposição está absolutamente, está espetacular, está mesmo. E os teus feedbacks também são muito positivos, né? São. E é engraçado que, assim, quando a gente foi montar mesmo, a exposição estava na Fábrica da Pólvora primeiro, né? Uhum. Fizemos o evento no dia 16 de setembro para inaugurar. E naquele processo de montar, trazer as telas, não sei o quê, as telas estão apoiadas e tal, tinha uma excursão de senhores, não sei de onde eles eram, mas uma excursão ali na Fábrica da Pólvora. E começou a gerar um movimento que eu achei até muito curioso, que eles começavam a falar, aí primeiro, é de lingerie, não, porque a dama de copas nos Sim, patrocina, sim. Uhum. é de lingerie, não sei o quê. Não, mas olha essas mulheres, não, mas, tipo, começou num primeiro momento, ter uma estranheza de ser uma mulher comum, mas Ah, também não certo. bem. Mas aí, como eu estava lá, eu comecei a conversar com eles. É como eles, quando eles começaram a perceber, entender o que era, eles próprios começaram a conversar sobre as próprias vidas e as próprias doenças e superações que tiveram e tal. Então, assim, bem, bem diferente, assim, um movimento que eu não estava à espera. Mas eu também já, muitas vezes eu falo com as pessoas, quando eu tô perto, né? Porque eu não consigo, né? Quando a pessoa tá, ai meu Deus, que lindo, não sei o quê, eu vou lá, gostou, que bom. Tipo, eu não consigo me controlar. Mas eu já peguei algumas cenas assim de mães explicando para os filhos o que Ok. se passava. Uhum. Eu peguei essa cena na Fábrica da Pólvora e ontem, quando eu estava no Parque dos Poetas, um menininho, 8 anos talvez, estava passando com a mãe e falou assim: eu e o pai já tínhamos visto essas fotos e a gente achou que fosse pornografia. Aí a mãe ficou brava. A mãe falou assim: mas não, isso são mulheres que superaram problemas e que mesmo assim são lindas. Por exemplo, aí começou a explicar. Tipo, aí chegou na fotografia da Andréia, que é Uhum. assim, por exemplo, essa daqui, ela teve uma doença inflamatória. Aí começou a explicar, sabe? Tipo, ela teve uma doença inflamatória no intestino, não sei o quê. Essa daqui teve que fazer, tipo, e como foi curioso, tipo, o olhar de, tipo, primeiro de maroto do menino, de, ai meu Deus, estou vendo uma coisa que eu não posso ver, Errada. errada, e depois ele, sabe, tipo, a expressão dele, tipo, mudou ao entender as histórias de por trás da história, Sabes sabe? que isso para mim faz todo sentido. O levar, eu acho que isso, e né, a minha filha ainda é pequena, mas para mim faz muito sentido levá-la a determinados sítios e explicar. Porque imagina o que uma explicação destas, um olhar de uma criança de 7, 8 anos, 9 anos, não é? Tem. Uhum. E a forma como ele vai começar a olhar para outras pessoas, outras crianças, outros adultos, de forma completamente diferente, não é? Porque de facto é um bocadinho aquele aspecto que nós estávamos a falar inicialmente, essa empatia, não é? De tu, ok, aquela pessoa tem aquilo, está bem. E então, é um pormenor como outro qualquer, como tu tens olhos verdes, como tens os pés tortos, ou como tens as pernas longas, sei lá, é um Uhum. pormenor como outro qualquer, não é? E de facto Exato. eu acho que isso é mesmo muito importante, porque eu acredito muito no poder das próprias crianças, não é? E nós temos muito eu acho que é muito caro, não sei se no Brasil é assim, mas muito, não, então vamos agora levar a criança para uma exposição destas, nem pensar, vai ver pessoas em lingerie,
ou com partes, não, isto, não, Uhum. é um sentido, não é? Em tudo está, Exato. né? Eu Está acho que a a arte quebra e do exatamente, exatamente. Eu acho que a quebra dos tabus ela é gerada através disso, quando você normaliza, é né? isso Tipo, mesmo, existe sim, e é por causa disso, disso, pronto, sabe? A claro. Catarina, ela participou também do Mais Mulher, ela é a Catarina Oliveira, que está paraplégica, ela teve uma inflamação na medula. E o canal dela, eu conheci ela pela internet, convidei ela, né? O canal, o Instagram dela, ela faz muitos trabalhos sobre essa questão de conscientização e tal. E é incrível. E um dos vídeos que eu vi dela, eu falei, meu Deus, óbvio. E assim, eu aprendo muito, né? Tipo, ela fala assim, que nem quando você vê. Você tá com uma criança e vê uma pessoa com cadeira de rodas. Você fala, não olha, não chama atenção, para de prestar atenção e não sei o quê, coitado. Não é muito mais fácil se você chegar e falar assim, ensina para o seu filho que pode olhar e falar, olá, tudo bem? Claro, Sabe? porque é É uma uma criança, é uma pessoa. pessoa normal, não é? É uma pessoa que está ali, é uma pessoa, não é? E a gente fica assim, não, realmente, às vezes a gente lida com algumas questões de condicionamentos físicos tal, de uma forma errada, ao invés de tratar com naturalidade, sabe? E é muito isso. Muitas das vezes até é a nossa cabeça, não é? Não é deles. Eles não estão a ver nada. Nós é que Exato, estamos a ver e achamos que eles estão a ver. exato, Entendes? É exato. muito isto, tipo, para eles é uma pessoa e para nós é uma pessoa numa cadeira de rodas, mas para eles é uma pessoa. Exato, exato. E às vezes a gente Nós é fica. que fazemos estes filmes, não é? E de facto e vamos colocando aqui determinadas maneiras de pensar e preconceitos e tudo mais sem sentido nenhum. Olha, concordo muito com isso e acho mesmo, fica aqui mesmo um convite para levarem as crianças, pelo menos aquelas crianças que já têm o poder de perceber e tudo mais, não é? E as outras também, porque fica tudo lá. Eu acredito muito que fica muita informação, não é? No inconsciente. Eu vi a tua filha na exposição, não é? Ela foi lá. E ela falou assim: eu vou na exposição da minha mãe, que minha filha é muito. Eu vou na exposição da minha mãe, do tipo, toda. Quando chegou, viu a tela da minha mãe, falou assim: ai, olha a vovó. Eu falei: filha, é a vovó. Mesmo, que lindo, adoro, adoro mesmo. Olha, então, antes de terminar, diz-me, já andam aí mais projetos na calha ou não? Sim, eu quero fazer nova edição, né? Ok, Da mulher, já até falei, Joana, temos que conversar. É, enfim, quero tornar esse projeto ainda maior. Vamos ver se eu consigo. E, e seria bom que eu conseguisse também, tipo, levar para outros lugares. pois, eu acho que sim, eu acho que sim. É que sem dúvida nenhuma é mesmo quando eu estava a ver e a pensar assim, fogo, realmente isto percorrer o país, não é? Mostrar a própria pessoa, as pessoas terem a oportunidade, não é? De verem, de sentirem, de conhecerem, não é? Porque o teu trabalho, não é? E o facto de estás a fazer algo diferente cá, eu acho que isso é brutal mesmo, brutal. Vamos ver. Nas próximas conversas eu vou falar, então, agora estamos. Mesmo, mesmo, mesmo. Acho que sim, acho que sim. Muito bem. Olha, tu continuas, tu estás só a trabalhar cá em Portugal ou também estás a trabalhar? Não, É, para já, antes eu ficava muito, como a minha mãe estava no Brasil, então eu ia ao Brasil todo ano, né? Então eu ficava muito aqui e lá, e fazia muitos projetos lá também, fotografava muito claro. lá. Mas, entretanto, eu tive uma filha, né? Então as coisas mudaram um pouco, minha mãe veio para cá, Boa. então já estou indo, não vou mais ao Brasil com tanta frequência, desde a pandemia, a última vez Pois, foi em 2019. Então, quando eu for, eu vou com ela, então já não vou ter mais tanto tempo, né? Tipo, ela ainda claro, claro. para já, estou só Sim. aqui. Até porque estás a fazer um trabalho maravilhoso, portanto é onde tens que estar, não é? O teu tempo, como tu estás a dizer, também não estica, não é? Não Não, dá para fazer, né? Não dá para se dividir e fazer não umas dá, coisas. não dá mesmo. Eu já tinha aqui só. Olha, há algum sonho que tu não possas mesmo deixar de realizar nesta vida? O meu sonho era de ser mãe. Então, Boa, assim, já está. Check. já dei um check aí. Tipo, eu tenho muitas coisas que eu almejo, assim, tenho uma ambição de algumas coisas, mas eu tinha também um grande sonho de ter o meu espaço de trabalho, que eu, tipo, já atingi. Então, assim, fico feliz com as coisas que eu já tenho, assim, Claro, o que é para mim, assim, novos sonhos se constroem sempre, né? claro, sempre. Eu tinha o sonho da exposição, já dei o check. Agora eu tenho o sonho de levar a exposição num outro patamar, que eu não vou falar ainda, mas enfim, Boa.
uma outra coisa. Tipo, vou Uhum. ver, né? Talvez essa outra coisa seja meu próximo sonho. Mas graças a Deus eu tenho dado os meus cheques aí nas coisas que eu quero muito fazer. Tão bom, tão bom. Olha, muito obrigada, Que muito obrigada. agradeço Espero que tenhas gostado. muito. Eu adorei aqui esta nossa conversa, e espero realmente que isto chegue a muitas pessoas te conheçam e que lá está aquele clique. Olha, podes vir aqui à minha cidade, traz agora a exposição para aqui, não é? Que as coisas comecem, ai, que começa a abrir esta mudança de mentalidades e lá está, que o teu objetivo de empoderar cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas, aconteça através daquilo que tu fazes melhor, que é fotografar. Sim, obrigada. E deixo o convite para você também, né? Muito Vir aqui obrigada. fazer uma sessão. Mesmo, fiquei cheia de vontade, fiquei cheia de vontade. Não, mas tem que Mesmo. fazer assim. Antes as pessoas me perguntavam assim: ah, você já fez? Eu nunca tinha feito. Eu acho que eu fiz em 2018, se eu não me engano, só. E eu ficava assim: não, porque você tem que ter empatia pelo Claro, fotógrafo, né? claro. E eu não conhecia ninguém que tivesse E tipo, despertado. que só confias em ti mesmo é difícil, não é? Não é? Isso acaba por ser. Não, assim, só que eu sou péssima em autorretrato, né? Tem muita gente que faz isso maravilhoso, mas eu não. É, e eu fui no Brasil e fiz. E assim, as inseguranças que as minhas clientes passam foram as mesmas que eu passei. Não Claro. sabe o que levar, não sabe o que fazer, não sabe onde pôr a mão, enfim. Então é natural. Eu acho que realmente é uma experiência que todo mundo tem que passar mesmo. Mesmo, brutal, brutal. Então, Ó, quando você vier, me avisa. obrigada, obrigada. Olha, tenho um dia muito feliz, Obrigada. e continua assim, com essa tua missão tão linda. Obrigada pelo convite mais uma vez, viu? Muito obrigada. E todos vocês, de Lisboa ou não, vão ver aqui a exposição da DAI. Sigam-na nas redes sociais, que eu vou deixar as indicações todas aqui, na minha página, na divulgação do próprio vídeo. Portanto, deixem-se desculpas e amem-se muito. Exatamente. Beijinhos. Até ao Beijo. próximo. Obrigada. Tchau, tchau.